A paz do Senhor, amados, glória a Deus, é fogo, é manto, é glória. Estou aqui para responder uma pergunta, certo? Da pastora Érica e do pastor Ronaldo, um abraço para eles, certo? Eles fizeram porque alunos estão perguntando e eu amo responder, certo? Não é de maneira nenhuma falta de humildade. Mas é porque realmente eu gosto de responder perguntas, e isso eu tenho prazer. Mas quando eu não consigo responder, eu gosto de aprender. Então, eu estou aqui para isso, né? Mas gosto de ajudar. Então, amados, a pergunta que eles me fizeram é polêmica. Polêmica, pense como é polêmica, mas eu vou dizer por quê. Certo? Nesse vídeo aqui. Então, eu quero que vocês estejam ligados aqui. Eu estou convidando, porque nesta eu quero o máximo de pessoas aqui. Católico, espírita, evangélico, tudo junto aqui. Eu quero, certo? Os romanos, os protestantes, tudo junto agora para aprender. Aleluia. Deus determinou na Bíblia Sagrada todo o conhecimento que nós poderemos obter sobre Deus, anjos, homem, tudo. Só que o próprio texto que eu vou ler, na minha versão, ele diz que os homens começaram a ter muitas imaginações. Aí complica, porque essas imaginações não é no sentido positivo, é no sentido lá, no contexto negativo, e para isso eu quero explicar a vocês que o título que está nessa live já diz tudo. Anjos fazem sexo? Sim, comente. Você pode entrar e comentar e perguntar na hora desta live. Se fazem, como seriam os filhos hoje? Porque para fazer sexo, você sabe que, primeiramente, tem uma função reprodutora, né? Que Deus fala em Gênesis. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Quem seriam os filhos desses anjos? Dúvidas que têm que ser respondidas para ter validade. Por exemplo, eu, você que está assistindo, somos descendentes de Adão em questão de biologia, mas fomos enxertados na videira, que é Cristo. O Pai, Javé, Deus, é o agricultor, e o Cristo Messias, sendo judeu, nos enxertou na videira que é ele, e automaticamente nós passamos a ser judeus. Para quem não sabe, judeus não é aquele que é natural, Paulo fala isso, mas é aquele que pratica, certo? Vive o judaísmo. Então, vocês vão ver que Paulo vai falar sobre a circuncisão. A circuncisão que eles fazem, Paulo diz que é na carne, inferior. A nós é no espírito. Então, eu tendo circuncidado no espírito, eu sou judeu. Você é judeu, mesmo sendo brasileiro. Mas judeu em que sentido? Quer dizer que nós somos o Israel de Deus? Não confunda. Israel de Deus, nós não vamos ser, porque nós somos igreja. Mas você é judeu, sim, porque você foi enxertado junto com Israel agora. Porque Jesus é judeu, descendente de Davi. E agora você está junto. Então, Jesus diminuiu todos os descendentes judaicos nele, em um só. E nesse sentido, é a predestinação, que também em outro vídeo eu vou falar. A predestinação não tem nada a ver com a interpretação que fala que Deus selecionou alguns. Não tem nada a ver com isso. Deus sabia quem era e saber
implica dizer que ele tem o conhecimento total. Mas ele, de maneira nenhuma, fez uma seleção propriamente dita, certo? Por quê? Porque a Bíblia não mostra assim. Diz que ele predestinou nele. Nele, predestinado em Cristo. Então, sendo enxertado na videira, predestinado em Cristo, logo eu sou salvo. Deus sabia que era, mas não porque outra coisa aconteceu. Rita Cabeleireira, seja bem-vinda. Vamos falar aqui sobre se anjo tem relação sexual ou não. Meu irmão, essa daí. E está saindo em revistas, certo? Eu não sei se a CPAD, porque a CPAD ela é uma instituição séria, certo? Um abraço a todos. Mas, amados, é uma coisa muito séria você dizer isso. Porque eu vou mostrar a você a primeira passagem. Gênesis 6, eu vou ler do 1 ao 4, certo? Ali tem 6, 4, e Judas, capítulo 1, que é o capítulo único, versículos 6 e 7, para vocês entenderem. Aqui já começa com uma conjunção. Em português, significa ligar o texto anterior com o texto posterior, atual. Então, é conjunção conclusiva. Ou seja, então, aquilo que foi dito, então, entendeu? Quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram-se muitas mulheres. Quem é que começou a se multiplicar? A humanidade. Certo? Então vamos lá. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes, muito bonitas. Escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Bom saber que quem escolheu naquela época era o homem, por isso que é pelos olhos. Então, como alguns dizem, as feias, me desculpem, mas beleza é essencial. Tem um poeta que diz isso. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além de 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos, certo? Então, já vemos que aqui, até o 4, você já veja que a única coisa que confunde certas pessoas é porque, como eu vou mostrar aqui no manual bíblico, não é de interpretação bíblica, porém, essa interpretação existe, ela é antiga, dizem que ela é bem antiga, de dizer que foi anjos que tiveram relação sexual. A Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, não vai sustentar isso, certo? Eu vou mostrar que ela não sustenta. Mas, quando você pega versículos soltos e aí coloca num contexto diferente, porque o que você pode pegar, que a gente chama de contexto remoto, é justamente o mesmo assunto que tem em um outro livro, você traz para esse. Mas aqui não é um assunto, aqui é uma palavra. Aqui é uma frase, na verdade, né? É uma frase. Então, filhos de Deus, aqui, ele está pegando na Bíblia de Estudos, né? Algumas Bíblias de estudo aparecem, eu achei uma que falava sobre essa interpretação. Vou dizer, essa interpretação é errônea, certo? Mas vamos lá. Ela diz assim, filhos de Deus e filhos dos homens, nos originais, nesse contexto. A mais antiga defende que os filhos de Deus eram anjos decaídos. A dúvida da pastora é essa, certo? Como no contexto de Jó 1,6 e 2,1. Quer ver? Vamos ver aqui. Jó. Vamos ver.
1:6. Certo dia, os anjos, isso é, os filhos de Deus, tá vendo? Por falar filhos de Deus lá e filhos de Deus aqui, aí fica o questionamento. É o mesmo? Não. Vou dizer por quê. Vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto deles. Aí pula para, olha só como é, saiu de Gênesis, veio para o contexto diferente de Jó, 1:6, e aí aparece Geise Borges, seja abençoado em nome de Jesus, Alessandros também. Aí ele pula de novo para fazer uma interpretação solta, tá certo? Tá espantado, hein? Pois é, Geise. Eu estou respondendo essa questão aí que me perguntaram. Vocês podem participar à vontade, certo? Se ficar alguma dúvida, podem perguntar. Fiquem à vontade. Boa noite. Aí ele pula do 1:6, olha, de Jó. 1:6. Ó, saiu de Gênesis 6. Veja o tempo que é de Gênesis. Passou Josué, passou Esther, passou. Aí chegou Jó. Aí ele salta lá de Gênesis para cá, dizendo que é os mesmos filhos de Deus. Não é, gente, é muito tempo. Eu vou dar as datas dos livros aqui, tá certo? Aí, olha só. Mas como assim eles fizeram? Não, eles não fizeram. É isso que eu estou respondendo. Lancei a pergunta. Os anjos fazem, certo? Não fizeram, certo? Eu estou provando que não fazem. Então, eu estou só explicando, nessa parte, a teoria errada de que eles fazem. Aí eu vou explicar com que a prova que tenho certeza que eles não fazem. Tá bom assim? Então vamos lá. Em Jó 2:1 diz assim: em um outro dia os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Yahvé, e Satã, o acusador, também estava entre eles, na mesma maneira, ser ouvidos por Yahvé, né? Então, eles estão dizendo que essas duas passagens aqui, ainda dizem Judas 6, eram anjos que estavam nessa passagem tendo relações sexuais. Vou mostrar para vocês que não é. Veja o contexto aqui. Eu vou ler de novo. Olha só. Em Gênesis 6, você não pode pegar o contexto de Jó e interpretar Gênesis 6. Não tem sentido você pegar. Você tem que pegar o contexto de Gênesis 6. O que é o contexto? É todo aquele texto junto com o texto que você está lendo. Então, você pode pegar, chamar de contexto, de uns 10 versículos, 5 antes e 5 depois do texto, para você entender melhor. O capítulo inteiro é dentro do livro. É o contexto dele ainda. E o livro todo. Vocês estão entendendo aí? E isso se chama contexto. Eu não posso sair desse livro com um assunto só de frase e interpretar com Jó. Então, aqui, quem são os filhos de Deus aqui, pastor Wallace? Vamos lá em Judas para me dar a última referência que eles apoiam. Essa daí, versículo 6, que é um capítulo só, para eu explicar por A mais B que não faz sentido. Certo? Não tem o menor sentido. Então, vamos lá. Primeiro eu estou explicando a teoria deles, certo? Quero, portanto... Não, aqui o 6. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles o têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades, olha, de maneira semelhante, olha aí, guarde bem essa palavra. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Estas cidades nos servem de exemplo. Então, baseado nisso, nesses textos soltos de Gênesis 6:4, Jó 1:6, 2, Jó 2:1 e Judas, versículos 6 e 7, eles formam esse contexto todo solto aí. Eles dizem que os demônios fizeram sexo, certo? No livro apócrifo de Enoque, eles dizem que sim, mas vocês têm que entender que
o livro de Enoque, ele não é bíblico. Ele não é bíblico. Ele aparece só uma citaçãozinha pequena nesse livro de Judas. Vamos lá. Agora eu vou mostrar por A mais B como não faz, gente, o menor sentido. Pegando Judas 6 mesmo. Olha só. Primeiro, tem-se que entender o tempo. Vamos lá, Gênesis 6. Pegar primeiro aqui a data de Gênesis 6. Vamos ver se essa Bíblia aqui ela dá. Autoria. Data. Como primeira data citada era 966 a.C., né? Pode ser calculada como 1446 a.C., AC, certo? Gênesis. Vamos para Jó? Que a segunda citação que eles dão é lá, né? Olha a diferença, irmão. Olha a diferença de data. Preste bem atenção, que esses detalhes você tem que saber para refutar essas heresias. E são heresias. Data de Jó, né? Data do autor. Deixa eu ver aqui. Embora o escritor é bem verdade que tinha à sua disposição oral, escrita, referência ao sábio estrangeiro, descendentes parecem datas dos séculos 1 e 2 antes de Cristo. Vocês sabem que começa do zero, né? Assim, né? Olha só como é. Segundo milênio, encaixam-se no segundo milênio antes de Cristo. Então você veja que Gênesis tem uma diferença de, no mínimo, 2000 anos. Aí eles querem interpretar Gênesis com Jó. Não dá, irmão, não dá. E vou mostrar por A mais B. Quem é que se multiplicou aqui na Terra? Vamos ver? Gênesis 6. Gênesis 6. Quem seriam os filhos dos homens? Gênesis 6. Tá aqui, ó. Vamos para o 5. Gênesis 5. E eles veem registro da descendência de Adão, quando o criou. No versículo 6, capítulo 5 de Gênesis, versículo 6. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Vá lendo o capítulo 5 todinho, que você não vai ver anjo. Você vai ver homens. Quando Deus fala, né, de ter relação sexual, ele não fala que foi anjo. Ele diz, crescei, quer dizer, aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 22, é o contexto de Gênesis, como eu disse, o livro todo. Então Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei, façamos o homem a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais das terras, das feras e todo ser humano. Ele fala para o ser humano, no 28, Deus abençoou eles e ordenou, sejam férteis. Olha só como Deus fala ao ser humano. Sejam férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Agora vamos ver. Lá em Gênesis, você viu que o 5 tem os homens, então está batendo com a lei de Deus. Aí, a gente vamos ler aqui que ele diz que as filhas dos homens, que é a descendência de Caim, que está em Gênesis capítulo 5. As filhas de Caim eram filhas totalmente depravadas. Eram mulheres que não agradavam a Deus, mas eram bonitas. Aqui esse texto está falando não de uma multiplicação de anjos, certo? Respondendo. Mas sai em certas revistas, pega essas revistas que vê isso e rasgue. Dizendo que anjo faz sexo, irmão. Impossível anjo fazer sexo. É impossível. Veja bem aqui. Diz assim, e os filhos de Deus viram que, mas no 1 diz assim, quando a humanidade começou a se multiplicar. Está batendo com
Gênesis 1, 28, né? Está batendo. Deus mandou a ordem, e vocês e eu, e qualquer um que tiver um relacionamento heterossexual, estamos numa época que a gente tem que até dizer isso. Mas, sim, está batendo aqui. Então, seres humanos. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. E os comentaristas dessas revistas que fazem essas heresias dizem que nunca a palavra filhos de Deus se refere ao ser humano. Irmão, pelo amor de Deus. Vamos para Deuteronômio 14? Deuteronômio 14. Deuteronômio 14. Depois a gente volta lá no Gênesis 6. Certo? Deuteronômio 14, versículo 1. Sois filhos do Senhor, vosso Deus. Portanto, jamais vos marcareis com corte no corpo, nem rapareis à frente da cabeça, por causa dos mortos. Porquanto sois um povo consagrado. Ele está falando de quem aqui? Um povo consagrado. Ele está falando de anjo? Não, né? Ele está falando do povo de Israel. Filhos de Deus, filhos do Senhor. São nomes que são aplicados a pessoas. E Gênesis 6, ele fala assim, ó, a malignidade do ser humano, no versículo 3, por causa da malignidade do ser humano mortal, o Espírito que lhe dei, com letra maiúscula, Espírito Santo, dei, não permanecerá nele para sempre, porquanto ele não viverá mais do que 120 anos, ou seja, morreu, o Espírito Santo vai embora. Ora, naquela época também, algum tempo depois, devido ao casamento misto, nasceu Nefilins, homens rudes, mal educados, porque não tinham educação. Então, aqui está falando de julgo desigual. Então, aqui não está falando de sexo com anjo. No entanto, o livro apócrifo de Enoque vai mentir, falando. É claro que o que tem lá é original, mas a ideia lá é errada. Quem escreveu aquilo não foi Enoque, apócrifo, é de uma outra pessoa. Ela escrevia algo e não era conhecido o suficiente para passar as ideias heréticas dele para frente, botava o nome de Tomé, de fulano, do apóstolo e tal, e botou o nome de Enoque, apócrifo, certo? Então aqui, nesse comentário, ele diz o seguinte, interessante. A afirmação sobre os filhos de Deus em Gênesis 1:2 levou à crença num conflito primordial no céu. Entre anjos bons e anjos maus, o orgulho e a ambição destes teriam levado à sua queda, que é em Judas, né? Judas 6. Aí ele está comentando sobre Gênesis 1 e 2 também. O mito grego, olha só, irmão, o mito grego da destruição dos titãs por Zeus, a lenda zoroástrica da queda de Arimã e seus anjos, mostram quão difundida era uma crença nos círculos da religião popular. Era uma tentativa de racionalizar as contradições. Era uma tentativa de ficarem amigos, entendeu? Mas a gente sabe que questão de doutrina não existe isso. Existe assim, Deus é um, mas as interpretações são uma só? Não. Então, o que causa divisão é as pessoas querem interpretar do jeito delas. Então, não dá certo. Era uma tentativa de racionalizar as contradições com o mal que há no mundo, segundo o Michael Green. Tratava-se de uma adequada ilustração para a argumentação de Judas. Então, ele queria colocar isso. Aí, olha só o 9. A história foi tirada no livro apócrifo da Assunção de Moisés. Miguel foi enviado para enterrar Moisés, mas o diabo alegou direito sobre o cadáver, dizendo que Moisés assassinara um egípcio para Judas. A resposta prudente de Miguel serve de lição ao povo. Que Deus te repreenda. Então, você indo lá para Judas, você vai ver que ele não está falando que os anjos caídos fizeram relação sexual. Olha só. E vamos ver lá em Judas. Ele não vai dizer isso, de maneira nenhuma. Onde é que Deus vai chegar
E olha que o livro de Judas, esse Judas é meio irmão de Jesus, a gente fala assim, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus, né? Então, como Deus, a família é todo mundo, né? Mas, como homem, ele teve irmão, sim. Então, olha só, irmão. 6. E quanto aos anjos, que não guardaram a sua autoridade e santidade originais. Ele não está falando de relação sexual que eles tiveram. Ele está falando de que não guardaram a sua autoridade original, a sua santidade original. Eles têm mantido em trevas, presos, concorrentes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, de maneira semelhante, parecido. Então, eu não posso pegar e dizer, é igual. Não, é parecido. É que nem a imagem e semelhança de Deus. Não é igual a Deus. Certo? É parecido. Em quê? Em atributos. É vivo. Deus também tem justiça, senso de justiça, o ser humano. Deus também tem. Claro que depois da queda teve umas corrupção, mas a base da palavra está ali, né? Joab Antunes, seja bem-vindo, Deus abençoe, amado. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, entregaram-se à imoralidade. Eles querem botar. Não, colocou assim, não, que é semelhante a estes, com uma ausência de autoridade, de santidade, os seres humanos da cidade de Gomorra e Sodoma, eles se depravaram de maneira sexual. Pai do Senhor, amado, não está dizendo que é mesmo pecado, não. Anjo não tem vamos dizer assim, um corpo com sangue, certo? Porque os demônios, eles caíram, foram expulsos. Porque Deus queria dar uma lição aos outros anjos. Certo, mas porque Deus não perdoou. Porque a Bíblia em Hebreus diz, sem sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Não há perdão. Sem derramamento de sangue. Então, um ser humano, Jesus Cristo, certo? Se fez carne e virou ser humano. Ele fez uma morte substitutiva, com derramamento de sangue. Porque ali não é incluído os anjos. Sabe por quê? Porque anjo não tem sangue. Eu vou mostrar para você. Aqui, olha só. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades o servem de exemplo. Você veja que ele fala de cidades humanas. Cidades humanas, certo? Aí você pode pegar Hebreus, capítulo 1, versículo 7, que eu vou lhe mostrar. Olha só. Quanto aos anjos, ele afirma, ele fez dos seus anjos ventos, dos seus servos labareda de fogo. Tem sangue? Labareda de fogo? Tem não. Então não tem como eu dizer que esses anjos... Mateus 22, 30. Mateus 22, 30 é uma lapada grande. Aqui vocês vão tirar a dúvida. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem se dão em casamento. Até aqui está falando de ser humano, né? Do casamento humano e tal. Todavia, serão como os anjos no céu. Como é que é os anjos no céu? Eles procriam? Não. Então, respondendo a pergunta, os anjos não fazem sexo, certo? Essa teoria, ela é mitológica. Eles não têm embasamento bíblico. Eu vou dar outras passagens aqui. 2 Pedro 2,4, eu peguei algumas referências que eu já tinha em mente. Para não esquecer, eu coloquei 2 Pedro 2,4. Então, fique tranquila, Gleice, né? Borges. Os anjos não fazem sexo. Então... Está aqui, eu expus primeiro a heresia, né? A heresia de que eles faziam, os versículos da pessoa que sugeriu, e aí eu
agora estou refutando, eu estou dando a resposta bíblica. Ou seja, não tem a menor chance. Como é que são vento e labareda de fogo sem sangue podem procriar? Qual vai ser a célula que vai fazer? Porque Deus colocou célula em você e em mim para que a gente procrie para a próxima descendência. E eles renasçam. Outra pergunta, quem seriam, para a pessoa que defende, você pode perguntar, e quem seriam esses filhos? Não, estão por aí. Não, eu não quero por aí. Eu quero assim, por exemplo, os egípcios são descendentes de Sem, Cã ou Jafé. Não tem para onde correr. É dos 3 filhos de Noé. Se você fizer um estudo mais apurado, você vai ver que Jafé foi para uma região e lá tem os egípcios. Ali foi outra região, lá tem os assírios. Ali tem outra região, os 3 filhos de Noé. Ponto. Certo? Depois do dilúvio, 3 filhos de Noé saiu. Abraão, Isaac, Jacó e assim vai. Então, aí vem Gênesis 2:4. Vamos ver? Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionados em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Olha só. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Que é o que eu falei. Foi a maior catástrofe que já aconteceu. Mas por causa de quê, irmão? De pecado. Essas coisas, essas besteiras aqui, vocês não podem interpretar, que aqui é meu caderninho, o caderninho do mistério, né? Eu anoto as referências. Também tem aqui, vamos ver, em Apocalipse 12:7. Vamos ver essa referência aqui. Então está provado, né? Que não é 12:7, que não tem a possibilidade. 12:7 diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Veja que o estado original dos anjos de Deus, eles são chamados de anjos de luz, certo? Em alguns contextos, filhos de Deus. Mas tem que examinar o contexto. Naquele contexto de Gênesis 6 e de Judas lá, não posso juntar os 2 contextos porque não fala do mesmo assunto. Só a mesma frase. Então, isso é errado você pegar isso e fazer uma doutrina. A doutrina, você, por exemplo, você acha perdão em Gênesis, você acha perdão em Êxodo, você acha perdão, cada coisa com seu, entendeu? Pensamento na época e junta tudo e a gente pega para a igreja e diz, a igreja, Deus quer isso, ó, desde o início. Mas, com relação aos anjos, não fala que ele faz relação sexual, irmão. Em canto nenhum diz que eles fazem. Só nos apócrifos, como eu falei aqui, mitologia grega. Os gregos acreditavam que fazia sexo com os deuses e geravam semideuses. Vocês não viram já a mitologia grega? Tem filmes por aí falando isso. Quando você assiste para um passatempo, beleza, mas você querer colocar isso numa escola bíblica dominical, isso é uma vergonha. E os professores estão certos em perguntar. Parabéns aqui. Então, refutado. Anjo não faz sexo. Beleza? Anjo não faz sexo. Não, muito menos demônios. Anjo não procria. Anjo não cresce em número, não se multiplica. Anjo não tem filho até hoje. Anjo não tem filho até hoje. E isso é a maior prova, irmão. Sabe por quê? Quem inventa essas coisas quer fazer polêmica. E vocês devem responder com sabedoria. Me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia. Elisama, tô com saudade. Hudson Furão, glória a Deus. Aleluia. Então, amados, deixo aqui meu abraço para o vídeo não se prolongar. Já respondi. Anjo não faz sexo. Certo? Anjo é feito de estática.
vento, um tipo de vento junto, reunido, estática, e não tem sangue. Então não pode se multiplicar, certo? Então tá lá em Hebreus, mostrei as passagens tudinho, pode examinar tranquilamente. Qualquer dúvida, tá aqui, deixa a sua pergunta. Eu estou fazendo hoje aberto aqui, porque a dúvida foi bem contundente. Eu, pessoalmente, quando eu tenho dúvidas, eu tenho um grupo, que eu estou num grupo maravilhoso, os Gideões, lá é maravilha. Vez ou outra eu posso colocar aqui no grupo do Evangelho Genuíno, que está aqui no meu Face. Então, amados, lá dentro do Evangelho Genuíno tem várias e várias coisas interessantes. Resposta de evangelho mesmo. Então, eu não coloco nada para machucar ninguém, mas eu mostro a verdade sobre o que Deus quer da sua vida, certo? Então, perguntas assim, eu respondo abertamente para todos participarem. Pai do Senhor Jesus, Elisama. Então, Deus os abençoe, graças a Deus. Qualquer coisa, gente, pode mandar as perguntas que eu respondo.